Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas para mais uma edição do Petit Convida. Hoje uma edição especialíssima com o nosso querido amigo Adriano Gambarini, que vai compartilhar muito da sua experiência nas suas andanças pela Amazônia, pelo Cerrado, pelo Pantanal, vai falar sobre sustentabilidade e sobre uma série de temas interessantes, ainda mais dentro desse contexto de COP30. Ele, que além de nosso amigo, ficou multimilionário porque tirou a foto da onça. Sim, sabe aquela onça na nota de R$ 50? A foto é de Adriano Gambarini, que recebeu um lote inteiro de notas de R$ 50 de pagamento e desde então ele vive nababescamente dessa belíssima fotografia que ele tirou e vai ser muito legal essa nossa conversa de hoje. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel Souza, deixa aqui as boas-vindas, né, a todo mundo que tá acompanhando a gente, né, como sempre, né, todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Pessoal que vai acompanhar mais essa edição do Petit Convida pelo podcast, sejam muito bem-vindos também. E deixo aqui as boas-vindas a você também, Daniel Souza. Tá aí sempre, né? Então deixo boas-vindas também. E aqui um grande abraço e super boas-vindas, tapete vermelho, para Adriano Gambarini. Gamba, vou dar as boas-vindas para você, já vou pedir para você se apresentar. Quem é Adriano Gambarini? Trajetória, tá fazendo o que da vida? Fez o que ao longo da trajetória? Eu sei que o papo é longo, né, o Daniel? A gente sabe que Adriano Gambarini joga nas 11 aí, mas vou deixar. Pediu uma mini bio para ele, né? Ele mandou uma bio de 55 páginas, né? Tô lendo até agora, né? Porque ele falou mini bio eu não consigo porque eu já fiz muita coisa. É isso. Não é, porque, ó, bom, primeiro, obrigado pelo convite, Tanguy, Daniel, obrigado mesmo, é uma honra estar aqui. Boa noite para quem estiver assistindo, obrigado pelo privilégio de vocês assistirem esse bate-papo. Bom, falando do currículo, cara, eu cresci com a Enciclopédia Britânica e com a Barça, então o mínimo que eu podia fazer era ter uma mini bio mesmo que de embromação grande, né, porque é o que a gente faz, eu sou da época das enciclopédias. Aliás, ó, eu tô vendo o fundo de vocês, é muito chique, eu não sei se esses livros são de verdade ou aquela coisa fake, assim, que é Nunca só para saberá. decorar. Nunca vai saber. Então, deixa eu ver. Angola, província, esse daí é de verdade, eu tô acreditando nele. Tá faltando livro meu aí na prateleira de vocês. Tá faltando mesmo. Pô, É verdade, isso é um fato mesmo, tá 20 faltando. livros já publicados, 20 livros. E então, falando um pouco dessa história minha, rapidamente, assim, para a gente conseguir conversar sobre outras coisas. Eu sou geólogo de formação, me formei na USP em 1991. Me especializei em espeleologia, que é pesquisa de cavernas e história natural. E só que logo que eu me formei, até um pouco antes, eu a fotografar. Comecei a fotografar as cavernas que eu estudava, e lá por 88, 89, e logo que eu me formei, eu fui convidado por uma revista para trabalhar profissionalmente. E aí eu não saí mais do mundo da fotografia, né? Então, de 91 para cá, já são 34 anos como fotógrafo, sempre focado nessa parte de meio ambiente, de pesquisa, de expedições científicas. Nos últimos 15 anos, eu comecei a me direcionar para questões mais de cultura, da parte social, né, principalmente de povos tradicionais no Brasil, em outros países e coisa e tal, África, bastante. E por conta disso, acabei caminhando muito por todos os biomas, né, todo o Brasil. Já viajei por todos os estados brasileiros, sempre documentando expedições científicas, expedições antropológicas, expedições arqueológicas, como uma forma de usar a fotografia como instrumento para compartilhar muito do que a sociedade não tem acesso, né? O que a gente sabe sobre o Brasil, ainda principalmente do interior, e o que tem sido feito nessas áreas é muito raso, né? A gente sabe pouco isso. A gente tem acesso
A internet tinha muito mais acesso, eu acho, na época das revistas e jornais, a gente tinha mais acesso a esse tipo de conteúdo, mas agora não. Agora não, tá aí, tá na internet à disposição, mas assim, eu acho que muito menos. Eu acho que quando era a época de revista, eu sou um filhote das revistas da National Geographic, eu trabalhei durante todo o tempo que a National esteve no Brasil, eu trabalhei para eles publicando, então era um outro tempo, né, de produção. Você apurava mais as informações, você trazia uma veracidade muito maior às informações. Mas esse sou eu, um viajante que vai atrás dessa notícia. Agora, Gamba, a gente está no momento aí de COP, né? COP30 acontecendo lá em Belém e tudo, e uma coisa que deixou a gente muito curioso, né? Foi um dos motivos, aliás, da gente aproveitar esse gancho e te fazer esse convite, né, para você estar aqui com a gente hoje, é exatamente o que a gente queria te ouvir um pouco sobre o que você tem visto, né? E é interessante porque falar com você não é apenas o que você tem lido, né? O que você tem visto, né? Você tem uma vivência muito grande de Pantanal, de Amazônia, né? De outros biomas brasileiros. Com relação ao aquecimento global, qual é a percepção que você tem? Quais são os impactos que você tem visto de forma prática, para deixar de ser apenas uma coisa abstrata, né? Apenas uma coisa que a gente ouve falar. Isso é algo que, de fato, está sendo visto por você de forma direta. Ó, Tanguy, assim, curiosamente, assim, esse ano eu comemoro 30 anos de Amazônia, né? Eh, Sistematicamente, é o bioma onde eu mais trabalhei, onde eu mais trabalho, e tanto do ponto de vista científico, de documentar trabalhos científicos de ponta, assim, né, de institutos tipo Mamirauá, eh, Instituto Guild, que é em Belém, né, que são grupos de pesquisadores aficionados pela Amazônia e dedicados na Amazônia. O que eu tenho visto, e só que assim, é muito interessante, porque para quem não conhece a Amazônia, principalmente a gente do Sudeste, é tão longe. Ah, pô, é uma floresta. Ah, é a maior floresta tropical do mundo. Ah, mas está lá. Só que não está lá só, né? Porque a gente vive num planeta em que o que é feito aqui reflete ali. É fato isso. E o clima tem expressado isso, né? Então, a falta de chuva na Amazônia, que é uma coisa que tem acontecido, tem sido provado cientificamente pelos pesquisadores, a falta de chuva lá reflete na ausência de umidade e de água aqui no Sudeste, né? A gente percebe isso, é real. Então, está tudo sempre conjugado, tudo sempre conjugado. E eu acho que a COP, assim, eu tenho a grande esperança de que alguma coisa se resolva, se decida e seja feito em, em benefício de tentar reverter o que já foi danificado, para não falar outra palavra, né? Porque e agora você me pergunta, é fato isso? É fato, sabe? Eu vou dar um exemplo muito claro, assim, alguns meses atrás eu fiz um trabalho para o ICMBio, que é um programa que chama Sustentabil, que é um trabalho de dedicação às comunidades tradicionais, né, os povos tradicionais que são da floresta, sejam indígenas ou ribeirinhas que moram lá, e e eu, eles falaram para mim que eles notam, porque a primeira pergunta que eu faço, ah, tem chovido mais? Tem chovido menos? Está igual? Né? Principalmente os mais velhos falam: "Não, diminuiu a chuva", ou a sazonalidade tem espaçado cada vez mais, né. Existe esse consenso até geológico de que existe essa temporalidade de atividades, períodos e eras de seca e eras de chuva, mas esse tempo está encurtando, né. Então, vou dar um exemplo, eu conversei com castanheiros que vivem da castanha há gerações, desde o avô vive da colheita da castanha, que é um bem não madeireiro da floresta,
E eles têm falado, ó, nos últimos 3, 4 anos, a produção de castanha na Amazônia tem diminuído gradativamente, né? É a produção de açaí, idem. O açaí que a gente come aí, que vocês comem na praia e coisa e tal, gostosinho, lá, se acabar lá, ou se diminuir a produção lá, afeta aqui, é um fato, afeta todo um sistema econômico, né, que vocês sabem mais. E Gamba, Então, você tem percebido esse tipo de mudança nos outros ecossistemas brasileiros? Você tem falado está falando agora especificamente do ecossistema amazônico, mas isso é percebido de maneira mais ampla nos demais ecossistemas aqui no país? sim, sim, com certeza, sim. Sim, falando, por exemplo, a caatinga é um dos biomas mais importantes que a gente tem no Brasil e é um dos mais castigados, né? Porque os a ciência sabe da importância do ponto de vista ecológico, a caatinga, mas para a sociedade, para o sistema que a gente vive, não, é uma floresta seca, né? E caatinga significa floresta cinza, floresta prateada, a expressão caatinga é essa, né? E só que ela é muito importante, só que ela durante séculos ela foi usada para produção de carvão, por exemplo. O cerrado, que é considerado um dos biomas com maior biodiversidade do mundo, que é a savana, né, fazendo um comparativo com a África, é a savana brasileira, o cerrado, também ela está sendo dizimada para grandes produções, né, de monocultura. Ok, é necessário a monocultura, é super necessário, né, mas eu acho que a gente tem que chegar num equilíbrio disso, porque senão os efeitos colaterais do que é afetado é muito grande. Eu acho que o grande gargalo que eu vejo e que a geologia me ensinou é essa questão de temporalidade. Quando a gente faz uma intervenção no meio ambiente, a resposta não é daqui 2 anos, é uma temporalidade pensando em décadas, porque se você for ver evolutivamente a evolução da vida, quantos milhões de anos demorou para a gente chegar onde chegou, para nós, seres humanos, sermos o que somos? Ou seja, qualquer ação que afete diretamente esse equilíbrio na natureza tem um tempo de adaptação, que não é calculado em anos, é calculado em décadas. E, Então, Gamba, hã, em cima disso, assim, você falou sobre a expectativa, né, a esperança que você tem de a COP30, por exemplo, trazer algum tipo de resultado mais prático, né, algo que seja feito. Tem iniciativas que você possa mencionar, que você tem visto, seja no Pantanal, seja na Amazônia, seja na Caatinga ou qualquer outro lugar, que você considera louváveis? Porque a gente sabe que essas iniciativas existem, né? Mas muitas vezes elas são muito locais ou não tem muito financiamento. Tem algum movimento que seja feito localmente que te chame a atenção e que pode ser eventualmente replicado em outros lugares? olha, Tagui, eu acho que esse exemplo que eu dei desse programa em que valoriza essa sociobiodiversidade, é uma expressão muito usada, né, economia da sociobiodiversidade, é eu acho que pode ser replicado para outros biomas, para alguns dos outros biomas, né. Então, você comentou do Pantanal, por exemplo, eu morei no Pantanal em 1993, 94. Era um consenso, era muito marcante a pecuária, por exemplo, no Pantanal, em que a pecuária era adaptada àquele bioma. Você não precisava acabar com o bioma para entrar uma economia. Ele era adaptado, O né. gado E hoje circulava no bioma, né, quer dizer, circulava, você tinha toda uma harmonia, né? exato, né, você não precisava alterar o lugar, alterar o bioma para entrar com uma economia. Então eu acho que é uma questão de ajuste isso, né, de você, por exemplo, eu acho que é replicar certas ações, por exemplo, na Amazônia, isso de valorizar a economia dos povos que vivem naquele determinado bioma, isso é importantíssimo, né, acabei de lembrar de uma atividade, de um trabalho que eu produzi, que eu até publiquei várias matérias e fiz um documentário na Caatinga,
tem bem no meio, no coração do sertão baiano, tem um lugar que chama Raso da Catarina, que é um lugar onde tem uma arara azul, que chama arara azul de Lear, que é endêmica de lá, só existe lá, né? E o alimento natural dela era um tipo de coquinho que dá numa palmeira nativa. Antigamente, as pessoas, os moradores que tinham pequenas ou grandes áreas, eles cortavam toda a caatinga, inclusive essa palmeira, para plantar milho, para fazer uma mini monocultura, né? O que que acontecia? Essa arara começava a atacar aquela cultura, principalmente milho. E aí existia um conflito direto entre o ser humano que fez aquilo contra o bicho. No momento em que vieram instituições e começaram a trabalhar e resgatar umas culturas relacionadas àquela palmeira, por exemplo, historicamente, aquele povo usava a folha daquela palmeira para produzir um certo artesanato, produtos que eles mesmos usavam. Quando eles pararam de cortar a palmeira e fazer o plantio consorciado com aquele bioma, parou de ter problema, parou de ter conflito com o bicho, né? Isso pode ser percebido também no conflito de onça-pintada, que é um bicho que eu trabalho há 30 anos, que eu fiz 2 livros sobre onça-pintada, uma série de documentários, que é a onça da nota. Assim, existe um conflito direto entre o bicho nativo com a pecuária. É possível fazer esse ajuste? Sim, é possível. Mas, primeiro, a gente entra naquela questão: tem que ter bom senso, tem que ter estudo, tem que ter percepção e boa vontade de querer achar um equilíbrio, porque é possível. É Agora, possível. Então, Tanguy, desculpa, Daniel, só fechando é, essas ações de replicar processos que deram certo, por exemplo, na Amazônia, de dar apoio às comunidades e aos povos tradicionais que vivem lá, que querem ficar lá, para eles manterem aquele lugar, é possível replicar em outros biomas. Assim, Mata Atlântica é possível também, né, de trabalhos que são feitos na Mata Atlântica, de Foz do Iguaçu, de minimização de conflito de onça-pintada, que tem muita onça-pintada na região de Foz do Iguaçu, com os produtores. Então existe todo um trabalho de conscientização da sociedade local naquele determinado lugar, naquele determinado bioma. É possível, mas precisa ter investimento. Fato. aliás, eu queria até aproveitar esse gancho que você deu, Gamba. Você compartilhou comigo, inclusive, algumas experiências impressionantes na região amazônica de atividades econômicas bem-sucedidas que acabam justamente conciliando a preservação e ao mesmo tempo a geração de emprego, a geração de renda. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco de alguns exemplos, de algumas situações muito bem-sucedidas na região amazônica que tem esse tipo de característica. Olha, eu lembro de um trabalho que eu fiz no Pará, porque o Pará é um dos estados que tem maior, paradoxalmente, onde vai ser a COP, onde tem maior intervenção de desmatamento e queimadas e coisa e tal. É notório isso no Pará, né, de longa história. Outros estados têm também, principalmente no o que eles chamam de Arco do Desmatamento, que é norte do Mato Grosso, sul do Amazonas, tal, é o Arco do Desmatamento. Qual é o grande problema na Amazônia? É o desmatamento, né? O uso da madeira. Existem ações no Pará, e agora eu documentei também no Amazonas, de manejo sustentável da madeira, né? Em que as grandes, os grandes territórios, as grandes fazendas que têm floresta e que têm como fazer manejo de madeira. Existem estratégias e estudos em institutos que fazem esse manejo da madeira. Então, não é simplesmente ir numa determinada área da floresta e dizimar. Porque se você dizima e corta, bota no chão a floresta,
o aproveitamento é muito pequeno, porque não é qualquer madeira que é própria ou usada para a gente, pela sociedade, né? Então, existem estratégias de estudos de como que os caras cortam a determinada árvore, quantos anos tem que ter a árvore, uma rotação da área. Então, se numa determinada área tem 10 indivíduos de uma determinada espécie de árvore, não se corta as 10, se corta uma ou duas, ou um número menor, para daqui 2, 3 anos voltar naquela mesma área e recomeçar o corte, né? Então, faz o que eles chamam de rotação. Então, isso é possível, né? Mas precisa ter investimento, precisa ter boa vontade da gente, né? Da sociedade como um todo. Vai fazer uma obra, vai construir uma casa, compra madeira certificada, sabe? Que aí você sabe a origem, né? E aí falando agora desses outros trabalhos, por exemplo, há anos eu documento o manejo sustentável do pirarucu, que é que é o maior peixe de rio do Brasil e é um dos maiores do mundo de água doce. E esse manejo foi provado, e eu estou finalizando um documentário que vai ser passado na COP, justamente sobre o manejo do pirarucu. Isso reverteu a situação daquela espécie que estava ameaçada de extinção. De que forma? Dando capacitação para as populações locais que tinham a tradição de pescar aquele peixe, de fazer uma pesca. Então, e aí eles fazem uma associação com os chefes, grandes chefes de cozinha do Sudeste, do Centro-Oeste, para usar aquele peixe na gastronomia, que é um peixe certificado. Então, se você fecha a cadeia, né? Você dá capacitação para as pessoas locais produzirem e pescarem aquele peixe de uma forma sustentável. Esse peixe vai para os nossos restaurantes. A gente sabe que tem origem, é o que chama de origem. É importante a gente saber a origem das coisas e não simplesmente receber, né? A gente não está falando de produtos industrializados. E mesmo produtos industrializados, é interessante saber a origem. Vai comprar uma roupa, a gente tem que saber a origem desse algodão. De que fazenda é? A fazenda, ela trabalhava de uma maneira certa, coerente, com leis trabalhistas legais e coisa e tal. Então, é a gente ter essa consciência. Então, respondendo, finalizando tua pergunta, pirarucu é um grande exemplo, o manejo do pirarucu, o manejo da madeira certificada é um grande exemplo, o próprio manejo de castanha e desses bens não madeireiros que a gente fala, né, que para manter a floresta em pé. Essa é a ideia. Porque se não mantém, isso já dá um efeito colateral no clima, é fato, né? Agora, o Gambas, só para dar um pouquinho de contexto para quem está ouvindo a gente, né? A gente se conheceu na viagem na África, né? Eu e o Daniel Sim. estávamos como especialistas. A gente acompanhou esse grupo pelos 7 países africanos. O Gambarini estava junto com a gente, né? Estava na condição de fotógrafo. E essa é a pergunta que eu quero fazer, né? Com relação ao turismo. Porque a ideia do turismo também, Gambarini, é, dependendo da maneira como você faz, você está garantindo que tenha dinheiro circulando, premiando que, por exemplo, a floresta esteja de pé. Porque se a floresta cai, o turismo ele deixa de fazer sentido. E tem que ser naturalmente um turismo que seja responsável. Eu queria saber um pouquinho da sua percepção, assim, sobre turismo sustentável. É possível? Tem tido? Qual é a percepção que você tem nesses locais onde você, né, que você conhece tão bem? Tem tido sim, eu acho que é uma das grandes formas de se manter os biomas, assim, né? Porque hoje em dia tem, por exemplo, na Amazônia, eu vou falar primeiro da Amazônia, você tem esses turismo, o tipo de turismo de observação, né? De contemplação. Você tem um turismo de base comunitária que eles falam que é aquilo em que um, as pessoas urbanas vão conhecer a vida dos povos tradicionais da floresta. Isso são ações que têm acontecido bastante.
e tem tido um retorno muito grande em dois aspectos: economicamente falando, para as comunidades que recebem os turistas, e do ponto de vista também de valorização daquela cultura. Porque quando você chega na frente de um senhor que há gerações só sabe fazer farinha e você aprende com ele aquela sabedoria, né, tradicional, ele se sente ele empoderado. Fala: "Pô, o que eu faço, o que meu avô fazia é legal", e ele vai continuar fazendo aquilo, né. Então são economias super viáveis. Eu acho que o turismo, e a gente viu isso na África, né, muitos lugares, principalmente nos países que mexem com safari, né, o recurso econômico que eles têm e que é revertido para aquele bioma é impressionante, porque é fato, se a pessoa que mora ali recebe um dinheiro para manter aquele lugar original, ele não vai mexer, não vai alterar, é um fato. Então isso eu tenho visto em alguns lugares na Amazônia, eu acho que dá para ampliar, porque eu acho que o grande gargalo da Amazônia é acesso, é muito complicado, tudo é muito grande lá, a Amazônia é superlativa, né. Então, você acessar alguns lugares que são maravilhosos, que tem uma natureza exuberante, que tem um povo exuberante ali, é você desculpa, só um segundo, gente. Deixa eu tirar do aqui, falha nossa. Tô parecendo num cinema, né, de falhar, assim. Mas enfim, eu acho que o turismo é muito importante, assim, principalmente para você valorizar o lugar, para você manter o lugar, o bioma. No Pantanal já é notória o turismo de observação de fauna, né, então tem lugares no Pantanal em que os caras pagam bem, o turista paga bem para ir atrás de para ver uma onça pintada na frente, assim, por exemplo, sabe. E então eu acho que é uma atividade super rentável. Outros países só que a gente ainda no Brasil engatinha no turismo, né. Eu acho que a gente tem um turismo de massa que já é muito institucionalizado, só que ter esse turismo mais sensorial, mais de contemplação, de aprendizado, eu acho que ainda tem muito o que fazer, mas eu acho muito importante, é uma atividade muito importante, sim. Agora, Gama, um tema que se tornou meio incontornável no debate público nos últimos tempos foi a questão da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, né. E uma das coisas que muitas vezes se coloca é que isso vai gerar emprego, vai impactar o desenvolvimento local, que ambientalmente o risco é baixo, e essas são justificativas que muitas vezes são utilizadas para justificar esse tipo de empreitada. Qual é a tua visão em relação a toda essa discussão e, enfim, você como sendo alguém que conhece muito bem a região, o que que te passa na mente quando esse debate aparece? Eu vou te assim, de bate pronto, eu acho que do ponto de vista ambiental, não tem estudo, não tem percepção de quais vão ser as consequências. Como eu falei, as consequências de uma intervenção demora décadas para a gente perceber, né. Essa coisa de gerar emprego, é quanto de emprego? Quantas pessoas? Então eu vou dar exemplo de coisas que eu vi lá, né, instalação de grandes hidrelétricas na Amazônia, com esse mesmo discurso: "Ah, gera emprego", gera, durante o tempo em que aquela obra está sendo instalada. Porque, por exemplo, uma hidrelétrica vai ser construída, vai gerar um emprego grande lá. Só que ao mesmo tempo que gera um emprego grande, gera um boom populacional ali temporário, né. O que eu presenciei na Amazônia, numa grande hidrelétrica que foi instalada, foi que deu um boom de pessoas que não eram de lá, que foram
migradas para lá e ficaram aquele período de 3, 4 anos, eu não sei ao certo, na obra. Depois que a obra é pronta, a geração de energia de uma grande hidrelétrica, que é importante, eu não sou contra, é importante geração de energia, óbvio, mas depois aquela estrutura, aquela atividade é realizada por meia dúzia de pessoas, porque tudo está pronto. E aquelas pessoas que foram migradas para constituem família durante os anos que estão lá, não voltam, geralmente não vão embora de lá, só que aí eles saem e volta à rotina normal, aquela região. Aí que você deu? Você inflou o lugar de pessoas que depois que termina a obra não vão ter trabalho, você gera um problema social enorme, né, porque você tem muito mais gente no lugar que estava acostumado com meia dúzia de gente, vamos falar assim. E aí, você tendo essa inflada de pessoas ali na sociedade, você começa sem emprego, sem dinheiro, sem trabalho, o que acontece? Começa a ter outros problemas, começa a ter o lado negativo das coisas, bandidagem, droga, etc, etc, etc. Então, eu acho que essa questão da, da, da exploração de petróleo na foz do Amazonas, a minha pergunta é, será que precisa agora? Será que não tem outros lugares que sejam capazes de suprir o consumo de petróleo em áreas que já são instaladas? A gente está indo, assim, a minha percepção aleatória, a gente está indo mexer num lugar que é a foz de um rio como o Amazonas. Todo aquele ecossistema local vai ser afetado. Eu não estou falando como um cara naturalista que vê só o lado ecológico. Não, não vejo só o lado ecológico. A gente tem que ter esse bom senso de, é preciso? É, então vai. Mas será que é preciso? Ali, né? Será que existe essa estimativa e esse cálculo de quantas vai ser gerado emprego? Vai. Durante quanto tempo? E depois? Né? Porque a produção de petróleo, depois que está instalada toda a estrutura para extrair o petróleo, não sei de engenheiro que vai mexer nisso, né? Entre aspas, assim. Mas não vai ser aquele público, aquele povo que vai estar ali construindo. Então, e eu acho que é isso. Vai fazer? Se fizer, a gente vai perceber um efeito colateral danoso, não só na parte ecológica, mas na parte social da região, daqui 20, 30 anos. Então, fica a minha dúvida, né? Gamba, eu quero retomar um ponto que você falou várias vezes, que é o tempo, né, que você tem tanto de Amazonas, quanto da floresta, né, amazônica, quanto Pantanal. O que você repara como maior diferença quando a gente fala sobre a Amazônia e o Pantanal especificamente ao longo desse tempo? Né? Porque a gente muitas vezes pode ter a impressão de que a diferença é somente o desmatamento, né? A floresta ela está diminuindo, ok. Mas há outras mudanças sociais ou econômicas ou até ambientais que você tenha reparado ao longo desses 30 anos de vivência tão próximo da natureza? Ó, eu tenho reparado do ponto de vista climático, isso é fato. Tem áreas que não estão chovendo mais, a dinâmica das águas, né, mudou demais. E isso é notório, é perceptível tanto no Pantanal quanto na Amazônia. É porque a gente vê, eu sempre tiro essas conclusões a partir de diálogos, assim. De ter conversar com as pessoas que vivem lá, que nasceram lá, que ouviram dos avós como era, sabe? E é fato, é notório, todo mundo fala isso, assim, a chuva está diminuindo. Então, do ponto de vista climático, eu percebo isso nesses dois biomas, que a água está acabando, está reduzindo a produção e o ciclo das águas. Mas a gente fala, nossa, é só chuva, só chuva, só chuva, lá chove demais. Chove, mas
da mesma forma que chovia 5, 10 anos atrás, aí a gente está falando dessa temporalidade. É, porque assim, e eu aprendi muito com vocês nessa viagem do ponto de vista da economia e da geopolítica, né? Não dá para falar de evolução humana sem falar de eh, natureza. Não dá para pensar em geopolítica ou economia sem pensar a consorciação e o equilíbrio com a natureza. Não dá, a gente não está isolado. Vocês sabem disso no sentido de as questões geopolíticas, né, de conflitos ou não, apaziguamentos entre países e coisa e tal, como era a evolução das grandes populações originárias daqueles determinados países, onde foi dar, sempre está associado com a natureza, como que o ser humano convive com a natureza, como ele se adapta à natureza. Se for pensar, a gente é uma espécie que conseguiu ocupar todos os tipos de ambiente, dos extremos, do calor mais extremo ao frio mais extremo. Nenhum outro ser vivo, nenhuma outra espécie é capaz disso. A gente vive no Ártico, ao mesmo tempo que vive no Saara. Olha que loucura isso. Nenhum outro bicho faz isso, nenhuma outra planta conseguiu essa evolução, né? Então, não sei se eu me perdi na sua pergunta, mas eu acho que as mudanças são perceptíveis. Eu percebo muito no clima isso, porque é notório se você desmata uma determinada área ou se você queima repetidamente uma determinada área, esse é um grande problema, porque o ser humano que bota queimadas estrondosas, enormes, né? Ele não percebe o que, que vai acontecer daqui 10 anos. Porque queimou esse ano, ano que vem brota. Queimou de novo, brota de novo. Mas daqui 10 anos não brota mais. Daqui 15 anos não brota mais. E aí, se não tem área úmida, não tem chuva. Sabe? É uma equação simples até de se pensar. Então, eu tenho visto, sim, tenho visto essas alterações, sim. Tenho visto que tá mudando e o clima é um grande alerta, é uma sirene que está na nossa frente. Ó, vocês estão mudando, ó, vocês estão mudando, né? Recentemente, não sei se vocês viram uma notícia eu acho que, não sei se é no Oceano Índico, ou é no Oceano Índico, eu acho que a parte desculpa, as águas quentes de alguns oceanos, as áreas mais quentes de alguns oceanos, os corais, eles estão morrendo e já estão chegando ao ponto de não retorno, não vão nascer mais, né? Ah, mas é um coral, não é um coral, é a água que está quente. É a água que está quente onde o peixe que a gente come vive, sabe? Né? Então, tem que pensar de uma maneira macro e tem que pensar de uma maneira meio holística, assim, sabe? Porque tudo tá conectado, tudo tá conectado. Acho que a palavra é essa, tudo está conectado, a expressão. Gamba, Mas a pra gente pode gente. falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Ah, por Então, favor. eu Por quero, eu quero, eu favor, eu quero tô quase falar de chorando coisa. aqui. Então, eu quero falar de uma coisa boa que o Daniel adiantou no início dessa nossa conversa. A história da foto da nota de R$ 50, né? Não sei se o pessoal que está ouvindo a gente achou que era brincadeira. Não é brincadeira, né? Quem tem uma nota de R$ 50 na carteira, não que alguém tenha hoje, né? Todo mundo usa cartão e Pix. Mas quando teve nota de R$ 50, você carregou uma foto de Adriano Gambarini na sua carteira. Como é que foi, ô Gamba? Me conta aí, como é que foi essa Adriano história aí de Gamba tirar foto? Adriano Gambarini que ficou multimilionário com essa foto. Por favor, fica o registro. Ah, porque eu passeio pelo mundo, não sei o quê. Porque ele está multimilionário, é por isso. Na realidade, eu estou sentindo uma segunda intenção no Daniel, ele está replicando essa informação, porque no fundo ele quer que eu contrate ele como meu Gestor assessor de econômico, patrimônio, gestor de patrimônio. gestor de. Olha que lindo. Eu vou te contratar para gerir o meu arquivo fotográfico, cara, que eu já perdi a conta, assim.
Mas, Ele, pô, ele que dá não diferencia dinheiro. cores muito bem, tá, Gamba? Eu não sei se é a pessoa mais adequada para isso, mas você tenta Ah, aí. mas aí ele faz o seguinte, fala que é tudo preto e branco, porque aí Perfeito. vira vintage, é fine art, é chique, a foto preto e branco, etc. Mas, bom, a nota de 50 foi o seguinte, assim, como eu falei, durante todo o tempo que a National Geographic esteve no Brasil, eu trabalhei como fotógrafo para a National, né? E uma das matérias, a primeira matéria, na realidade, a National entrou no Brasil, acho que em 2000, eu já tinha publicado na National Americana, e aí logo que entrou a revista, né, ainda existe o site, vamos falar isso, mas a revista não existe mais. E quando ela entrou no Brasil, a primeira matéria que eu ofereci foi sobre onça pintada, porque eu trabalhava e até hoje eu trabalho junto com pesquisadores de um instituto que chama Procarnívoros, que é um instituto que trabalha com todos os tipos de carnívoros brasileiros, nativos, né? Eu ofereci uma matéria para eles, publiquei a matéria, fui produzir a matéria e tal, publiquei a matéria, e uma das fotos que foi publicada na revista, depois de alguns anos, que eu não lembro exatamente quando, que teve a virada, né, da produção, quando o Brasil mudou a nota do real antiga para a que hoje está, estava muito bem quieto na minha casa, recebi uma ligação. Alô, aqui é o fulano de tal do museu da Casa da Moeda do Brasil e não sei o quê. Eu tentando reconhecer a voz, né? Falei, isso é trote, algum amigo passando trote. Nós vimos uma foto sua publicada na National Geographic e a gente queria conversar com você a respeito de utilizar a foto como referência para o dinheiro, para o desenho da. Cara, eu juro, eu fiquei alguns minutos tentando reconhecer aquela voz. Bom, resumindo, era verdade. Eu tratei com eles, mandei a foto para eles e tá aí até hoje, para quem tem a nota. Porque tem duas fotos, tem dois desenhos na nota de 50. Tem um desenho que é mais traço ilustrativo mesmo, que dá para você ver que é uma ilustração, e o outro, ele é o desenho eu fiquei muito feliz porque ele é muito fidedigno à minha foto, né? Então ela tá ali, assim. Provavelmente essa onça já foi morta porque faz muito tempo, mas ou morreu de morte morrida, como diz o interior. Mas foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Foi uma ligação casual, assim. E é muito legal. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, porque eu mostro e aí assim, em palestras que eu dou, eu mostro a foto e mostro o desenho, sabe? A nota, assim. E é isso, basicamente é uma história simples, assim, mas foi bem interessante. É uma história que é legal contar, que é legal levar, que é legal Vai pro saber currículo, que. né. Imagina, uma super É, história. sabe? Assim, hoje eu vivo de brisa, assim, sabe? Eu nunca fui muito ligado a isso, e agora muito mesmo. Não, e eu Gambarini, acho que é legal ter a onça, né? A onça, pô, isso a que eu queria te onça. É, isso que perguntar, é assim, legal. para finalizar também, a sua ligação com as onças, né, porque a gente esteve na África, por exemplo, a gente esteve lá em Ruanda, né, e deu para ver, assim, o prazer que você tinha em fotografar os gorilas, por exemplo. Mas quando a gente foi no safari, né, a gente esteve no safari também, na Zâmbia, a sua ligação com os felinos me parece algo diferente, né, e você Leopardo, né. lá falava o tempo todo sobre as onças, né, as onças no Brasil, as onças pintadas e tal, que são uma espécie única. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, pra gente encerrar o nosso papo aqui, que eu sei que é um tema que te apaixona muito, né, essa sua ligação com as onças. Assim, ó, tem que. Assim, geral, assim, eu trabalho com todos os tipos de fauna, assim, sabe, de bicho. Eu não tenho, né, eu já trabalhei com onça pintada, lobo-guará, fiz um livro sobre lobo-guará que ganhou jabuti, pato mergulhão, que é uma das 10 espécies de aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. Eu fiquei 10 anos fotografando, né, produzi um livro, várias matérias para a National, inclusive. Só que a onça foi uma coisa que os carnívoros, de modo geral, né? Como eu na época da USP ainda, quando eu estava na faculdade, eu conheci pesquisadores de carnívoros brasileiros, né? Fiz amizade, e aí eles tinham toda essa dedicação, porque eu me alimento dessa dedicação dos pesquisadores, assim, sabe? A dedicação que os caras têm àquela história,
aquele animal a querer reverter determinada situação, se o bicho está ameaçado ou não, sabe, de entender o bicho, de perceber a importância desse bicho para o todo, para o ecossistema, para o bioma. Foi justamente com esses pesquisadores que eu comecei a documentar carnívoros, sabe? Primeiro foi onça-pintada, depois foi lobo-guará. Só que a onça-pintada, ela tem esse estigma do grande felino, né? Do grande bicho brasileiro, o maior predador brasileiro, vamos pensar assim, sabe? Da América do Sul. E eu gosto também de pensar nos predadores, a gente tem predador e presa. Os predadores é muito interessante, porque você olha, né, a gente foi para um safari, né, aí você vê um predador pegando uma presa, né, todo mundo, tadinho da presa, tadinho da capivara, tadinho do jacaré. Bom, só que você não sabe que enquanto uma onça dois filhotes a cada 1 ou 2 anos, uma capivara produz filhotes a rodo. Então existe esse equilíbrio. Então eu sempre olho os predadores de uma maneira muito carinhosa, pensando, pô, o que os caras, bicho, passa para poder se alimentar. Enquanto aqui a capivara, o jacaré está ali sossegado, ou o impala, o antílope que a gente viu está lá aos milhares naquela savana, tranquilamente comendo, e o bicho tem que ser sorrateiro, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser esperto para poder se dar bem ali, naquele ecossistema. Então, se você me falar, pô, mas por que onça? Não tem o motivo da onça pintada, porque eu trabalhei muito com onça parda, a nossa sussuarana, o puma americano, né, que tem no continente americano e tal. Eu gosto dessa perspicácia que esses bichos têm, de poder se dar bem nesse ambiente. Não porque ele é o maior ou mais forte, mas porque o equilíbrio, quando você percebe esse equilíbrio, que você tem uma onça para centenas de capivaras, ou você tem um leão para centenas de antílopes ali, e que não é fácil para o leão caçar um antílope, não é fácil. Né? Então eu vejo que o bicho tem que ser malandro, ele tem que ser esperto. Então eu gosto dessa relação, né? Olhando do ponto de vista pro predador, para a onça, para o leão, para o leopardo, para o gorila e por aí vai. Né? É isso. Maravilha, maravilha. Gambarini, prazer te receber aqui. Prazerzaço, Prazer né? A foi gente Obrigado. estava falando sobre essa possibilidade já de conversar com você aqui no Petit Convida há bastante tempo. Queria agradecer não apenas a sua presença, mas também todo mundo que está acompanhando a gente, né? Nessa live que a gente faz no YouTube, todo mundo que acompanha também pelo podcast. Assinem o canal do Petit Jornal, né? Se inscrevam, para a gente faz muita diferença. Comentem lá o que acharam e sigam o Gambarini nas redes sociais. O Instagram dele é excelente também, ajuda muito a entender boa parte do que ele está vendo, né, o olhar que ele tem, um olhar bastante diferente, né, por ser fotógrafo, por ter um olhar mais treinado. E nos vemos numa próxima oportunidade, Gambarini. Muito obrigado. Com Um certeza, abraço. com certeza. Obrigado, Gambarini. Obrigado, Tanguy. Muito Obrigado, obrigado, foi um Daniel. prazer. Gente, obrigado mesmo. Obrigado por quem está por aí. Nos vemos em breve. Nos vemos. Valeu. Um abraço, Tchau, valeu. tchau. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.